Por onde eu passo, o que eu mais ouço das esposas de amigos é: o meu marido não sabe fritar um ovo sequer. Então eu pensei, por que não mudar essa realidade e não somente desfrutar, né, de noites e de um jantar muito legal, mas a gente poder estar restaurando algumas coisas que são perdidas dentro da nossa casa. Meu nome é Rafael. Eu sou um chefe de cozinha formado em gastronomia, chefiando um restaurante aqui na Bélgica, e nós estamos no canal Homens e Fogão, no desejo de te ajudar a aprender a cozinhar. E nesse vídeo, hoje nós vamos fazer um salmão com uma crosta de farinha de castanha com risoto de limone. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, e aí nós vamos utilizar aqui uma boca de fogão e nós vamos utilizar uma air fry. Ah, Rafael, eu não tenho air fry. Tudo bem, você pode estar colocando em um forno a 200 graus. Nesse caso eu vou utilizar a air fry, que é algo muito simples, muito mais rápido, que também pode fazer o efeito que a gente precisa. Para a gente começar fazendo a farinha, essa da crosta do salmão, a gente vai usar castanhas picadas, e essas castanhas, elas não necessariamente precisam ser alguma específica. Você pode estar usando a castanha do Pará, alguma castanha, ou nozes, ou pistache, seja qual castanha que você conseguir encontrar aí no supermercado, tá? A gente vai colocar aqui, eu vou colocar pra gente poder fazer um pouco dessa farinha, a panko, a farinha panko, que é uma farinha de empanamento, mas você também pode estar utilizando aí farinha de mandioca ou até vezes farinha de rosca. Mas eu acredito que se a gente for tentar ser o mais original possível nessa receita, o efeito vai ser muito legal, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, além disso, um pouquinho de alho, tá? Um pouco de alho na nossa... Pouco, porque a gente não quer que isso seja algo muito carregado. E para a gente não ter algo muito seco, um fio de azeite, sal e pimenta, sempre muito legal, muito bom. Ó, a gente consegue fazer então uma farinha para a gente fazer uma crosta do nosso salmão. Eu estou fazendo aqui a farinha, eu estou fazendo aqui, ó, o tempero com a pimenta moída na hora e o sal moído na hora. Eu acredito que isso traz também um diferencial muito grande para a gente, né? Então a gente tem aqui a nossa farinha de castanha com a panko, um pouquinho de alho e um pouquinho de azeite, tá? Eu vou colocar um pouquinho de um verde aqui para a gente poder ter um efeito legal. E para que fique para que essa farinha ela consiga ter uma aderência melhor, esse é o nosso salmão. Aqui, ó, a gente tá com uma posta de salmão. E para que no salmão a farinha não fique escorregando muito, a gente vai fazer algo muito utilizado aqui nas cozinhas, que é uma marinada aqui com mel, um pouquinho de mel, e todas as quantidades vão estar aqui na nossa descrição do nosso vídeo. Acompanhe, tente entender a ideia. E aí depois você se preocupa com isso. Não pense que é algo muito difícil não, tá? Eu estou utilizando aqui uma mostarda, que é uma mostarda Dijon. É uma mostarda francesa, um pouco mais com especiarias, temperada. Mas se você não tiver essa mostarda Dijon, você pode estar utilizando a nossa mostarda amarela, que seja, tá bom? E aí eu sempre coloco um golinho só de azeite, pra gente não perder essa cremosidade. Então nós temos aqui a mostarda, o mel e um pouquinho de azeite. Olha, o que eu faço antes de passar esse pincel, tá? Para que realmente a gente tenha um filé temperado e dentro daquilo que a gente espera, eu coloco também um pouco de sal e pimenta no nosso salmão. É justamente aquilo que a gente precisa para ter
um filé saboroso e não tão carregado de temperos, porque a ideia é sentir o gosto do salmão e não ter nada que sobressaia aquilo que a gente deseja experimentar. Então, depois de temperar, a gente coloca aí um pouco e pincela essa mostarda com o mel. A gente pincela sobre a nossa posta de salmão. E isso, além de trazer um sabor muito legal, isso aqui vai trazer uma aderência também para o nosso salmão. Bom, feito isso, nós temos aqui a nossa farofa de castanha com panko, azeite, um pouco de alho. E aqui a gente vai colocando em cima desse salmão. Ó, vai espalhando, não tem problema se ele cair um pouco. A ideia é a gente ter algo um pouco diferente, criando sensações diferentes, né? Além do sabor, criando texturas, que isso também é muito visado e é um diferencial na hora da surpresa, né? De experimentar um prato. Feito, eu coloco um pouco mais aqui do nosso azeite. Bom, aqui está já nosso salmão e ele vai para air fry para a gente poder estar trabalhando o nosso risoto de limão. Bom, a air fry agora trabalhando 200 graus, a gente vai fazer em torno de 15 a 20 minutos. As postas de salmão, elas já vão estar no ponto que a gente precisa. Isso vai ser o tempo para a gente poder estar fazendo o nosso risoto. A gente vai precisar do risoto de uma frigideira. E eu fiz um caldo, porque para cozinhar esse arroz, que é um arroz, né, que a gente utiliza na gastronomia, que é o arroz arbóreo, um arroz italiano, não é legal a gente fazer com água. Então eu fiz aqui um caldo com alho poró, coloquei ervas, todo tipo de legumes, né, que você tiver, cenoura, cebola, alho, salsão, louro, alecrim. A gente faz um caldo. Rafael, eu não tenho isso. Eu tenho uma dica para você, algo muito simples. Eu sei que isso pode a gente trazer algumas divergências, mas você pode estar pegando um caldo quinor de legumes, colocando numa panelinha, esquentando e dissolvendo ela totalmente e fazendo um caldo para a gente cozinhar esse arroz, tá bom? Então, dito isso, primeira coisa é a gente colocar um pouco de manteiga. Ó, colocamos a manteiga. Logo, vamos refogar aqui o alho e a cebola. Vamos suar essa cebola. O risoto, ele é um prato muito simples, mas muito clássico, muito cheio de aromas, de temperos, que pode trazer uma noite muito legal aí para você, para a esposa. Aí a gente tem também aqui o alho que a gente vai colocar. Cebola e alho. Refoga. Cuidado para você não queimar, não criar nenhuma coloração mais escura, tá? Bom, a gente já tá no ponto aqui, ó, a gente colocar o nosso risoto. Novamente falando, toda a descrição vai estar aí embaixo. Então a gente vai fazer aqui uma porção menor, mas pra gente poder ter apenas uma ideia. Esse arroz você não precisa fazer ele e dourar ele, tá bem? Esse arroz é um arroz para você tá já direto
já começando a cozinhar ele. Antes de colocar a água, a gente vai deglaciar ele com vinho. Esse vinho, antes que você pense, né? Esse arroz e esse vinho, ele vai começar agora a soltar aqui o álcool, né? E evaporar o álcool. Então não se preocupe. Eu não sou um adepto de bebida alcoólica. Aprecio apenas para uso culinário. E sem problema nenhum, você consegue aqui ter o sabor que deixa fazer com que a ação química também aconteça, porque ele vai ajudar nessa questão de soltar o amido, para que o arroz fique um arroz muito legal, muito diferenciado, né? É bem cremoso, além do queijo, mas além de tudo você não tem aqui uma bebida com álcool, tá bom? Agora aos poucos a gente vai colocando aqui o nosso caldo, que é justamente para, olha, são 2 conchas. Deixa aqui trabalhar o nosso risoto. A gente vai deixar aqui o nosso risoto trabalhando. Esse é o momento que você consegue dar uma respirada, porque o nosso salmão já está no air fry. O nosso risoto, vez ou outra, a gente vai sempre ter que colocar concha a concha, sempre misturando para que ele vá trabalhando a questão do amido. E aí depois a gente finaliza esse risoto com queijo, com manteiga, um pouco de limão, e aí a gente já consegue empratar. Algo muito simples, muito prático, mesmo talvez depois de um trabalho. Se você deixar as coisas tudo já bem ajeitadas e bem já adiantadas, no dia de semana mesmo, talvez isso aqui pode ser um grande pedido de desculpa. Às vezes a gente vai precisar fazer isso, né? Então às vezes um pedido de desculpa, às vezes não precisa ser dito com palavras. Às vezes um jantar feito bem diferenciado, isso pode trazer aqui uma reconciliação, novamente a harmonia dentro do nosso lar. Eu estive pensando em relação a como homens no dia a dia e nos nossos dias, como existem homens que têm se cansado, né? Talvez eu acho que esse pode ser o seu caso. Hoje a gente percebe que, por mais que existe uma intenção muito boa de um começo de um relacionamento, de um começo de casamento, muitas das vezes muitos homens têm começado e não conseguido chegar até a sua linha de chegada. Não tem conseguido desenvolver o seu papel. Não tem conseguido exercer aquilo que Deus tem para ele. E essa falta de perseverança, ela não está ligada ao esforço, porque às vezes o que mais fazemos é nos esforçar, não é? Muito mais, né? Como homens, como pais de família, muitas das vezes a gente não tem tempo nem mesmo de descansar direito. Nós precisamos realmente nos esforçar e colocar força, né, no nosso dia a dia para cumprir todas as nossas obrigações, todas as nossas tarefas. Mas esse cansaço, ele está muito mais atrelado à falta de visão, falta de propósito, aquilo que como objetivo, aquilo que nós devemos enxergar. Muitas das vezes os nossos planos são frustrados e cansamos porque nós convidamos Deus para executar esses planos e não para Ele elaborá-los com a gente. Não para a gente desenvolver junto um plano. Deus, o que o Senhor tem para minha casa? O que o Senhor tem para minha vida? O que o Senhor tem para os meus filhos? E às vezes a gente só pega Deus e dizendo: Deus, está aqui os papéis, assina. E muitas das vezes isso realmente vai nos cansar. Isso realmente vai nos trazer cada vez mais um desconforto, porque nem sempre vai ser da forma que a gente pensa. A conta nem sempre no final bate, não é mesmo? Há uma pressão demasiada externa de um ativismo, e esse muito do se fazer ou ter que fazer, muitas das vezes ele nos escraviza, nos coloca em um ponto de que a gente não consegue mais nem ir para a direita e para a esquerda. A gente sempre vai ter que seguir adiante,
dentro de um ativismo, de um ter que fazer, você tem que sempre apresentar resultados, e nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Você vai vendo aí, ó, que o nosso risoto, enquanto a gente conversa, ele já vai gerando já uma cremosidade. Isso já é um sinal de que está fazendo o efeito do vinho com o arroz, está começando a soltar o amido, e a gente continua colocando aqui, ó, o nosso caldo, que é justamente para a gente poder terminar essa cocção. Não se preocupe, porque a hora que a gente for finalizar esse prato é que a gente vai trabalhar a questão do sal, da pimenta, e a gente vai ver, porque aqui, acima de tudo, a gente vai reduzindo, e não se preocupe em colocar sal nesse caldo também, tá? Mesmo que você faça aí com um caldo de aqueles condimentados, né? Às vezes ele pode já vir salgado, e não se esqueça que a gente vai colocar manteiga. Muitas das vezes a gente tem uma manteiga com sal em casa, e também a gente vai colocar queijo no final. Então tome cuidado, não se preocupe em experimentar e em ter um sabor agora ainda, né? Porque a gente vai chegar até o fim para justamente estar fazendo isso. Eu estive pensando em relação ao descanso, e imagina exatamente essa frase: em Cristo, em Jesus, a obediência, ela traz o descanso. Obedecer, estar alinhado com aquilo que Deus deseja para você, estar alinhado com aquilo que Deus deseja para sua casa, para que você consiga direcionar a sua família, para que você consiga trazer segurança, direção para sua família. Estar alinhado com Deus, isso gera para nós um descanso, porque na verdade estamos apenas executando algo que estamos dentro de um propósito. E isso, se as coisas talvez às vezes não aconteça, você tem um entendimento completo de que isso não depende de você, todas as coisas, e você sabe que Deus está cuidando daquilo que você não consegue cuidar. Você consegue entender isso? Obediência traz descanso, e isso mostra o poder da unidade entre visão e intensidade. Sim, você precisa fazer aquilo que você tem que ser feito todos os dias. Você é o responsável da sua casa. Na verdade, no final, Deus vai te chamar. Deus vai dizer: olha, eu te coloquei algo em suas mãos. Primeiro, apresente eles a mim. Tem uma canção do Rodolfo Abrantes que fala: aonde está a arca que eu te mandei construir? E eu te dei tempo para isso. Aonde está essa arca? E essa é a nossa grande missão nesse mundo. Isso nos mostra que ser intenso, sem saber para onde está indo, isso vai gerar cansaço para você. Amanhã com certeza você vai ter que parar. Mas se você estiver unido a uma obediência de Deus, alinhado à palavra de Deus, você vai saber que essa luta não é só sua, que Deus está nela, que Deus é o maior interessado em fazer que a sua família fique bem, que o seu casamento fique bem, que a sua casa, os seus filhos fiquem bem, se deem muito bem. Esse é o nosso desejo também. Olha, agora a gente vai mexer mais um pouco, sempre olhando aqui ao nosso risoto, sempre mexendo um pouco. Esse risoto eu gosto muito porque é um risoto muito simples. Ele vai apenas queijo e limão, mas ele é um ótimo acompanhamento aí para um peixe. Rafael, eu não tenho salmão, eu não achei salmão. Talvez se você tem aí um filé um pouco mais alto, que você conseguiu encontrar, um robalo, um badejo, ou outro peixe aí que você tem por perto e na sua região, isso também pode muito bem combinar com um risoto de limão. É só fazer o mesmo processo. Talvez o tempo ali na airfryer ou no forno, ele vai ser diferente, mas o resultado vai ser a mesma coisa, tá? Aí mais um pouco. Nosso risoto já está apresentando já o momento da gente
Eu vou abaixar o meu fogo. E quando você sentir que ele já tá cozido, a gente vai começar agora então a colocar a manteiga e o queijo. Eu vou estar utilizando aqui, ó, um queijo emmental. Eu quero um pouco mais de cremosidade para o meu risoto, então eu vou usar aqui o emmental e vou utilizar o parmesão. Eu ralei ele agora mesmo e eles vão trazer uma cremosidade legal. E também aqui, ó, um cubo de manteiga. E agora sim a gente vai poder estar finalizando. Eu vou mexer. Aí, ó, o nosso salmão, ele já ficou pronto na airfryer, ela já está apitando para mim. E aqui agora a gente vai poder tá trabalhando, finalizando esse nosso salmão. Não esqueça que agora a gente vai colocar também o limão. Para mim, um papel fundamental. Eu coloco com a mão assim, mas você pode estar colocando na peneira. E aqui é a preocupação só para não tá caindo aqui a semente, né? Coloco esse limão para a gente poder estar finalizando o nosso risoto. Agora a gente aumenta o fogo para ele trabalhar o final dele. Uma dica que eu dou para você é: aprenda a olhar o todo de Deus e não se mova somente pela sua necessidade, a necessidade de fazer, porque isso vai fazer com que você pode se cansar menos. E aquilo que eu te disse, que quando a gente está unido com o desejo de Deus para nós, mesmo que às vezes não dê certo aquilo que a gente está fazendo, nós temos a certeza que Deus está nisso. É muito mais do que dizer, não, Deus tem o melhor para nós, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam sim, mas às vezes a gente fica dando só a caneta para Deus assinar aquilo que é embaixo, e a gente fica utilizando alguns chavões, alguns versículos para que Deus dê o amparo para nós. É verdade que Ele não vai te deixar na mão, mas por que não começar bem? Por que não recomeçar bem? Por que não voltar a dizer, Deus, eu não quero só apenas que você abençoe e execute comigo. Eu quero que você comece a me ajudar a elaborar aquilo que o Senhor tem para mim, para minha casa, para meu casamento, para minha empresa. E esse é o grande papel de um grande homem de Deus. Ó, nosso risoto, ele tá quase. Eu vou deixar ele um pouquinho mais. Eu gosto de um risoto mais cremoso, mas ainda assim ele ainda tá muito molhado para mim, tá? E o legal aqui desse risoto é que você pode deixar ele descansando um pouco para depois servir. Esse risoto não é possível você fazer e tomar um banho, depois ir buscar os filhos na escola e depois chegar para comer. Não, o risoto ele é feito à la minuta. O risoto ele precisa ser feito e servido. Mas você acabar de fazer para servir também talvez não seja algo legal. Você precisa pelo menos deixar aí de 1 a 2 minutos ele descansando fora do fogo para você ter o efeito que você precisa. Eu vou desligar agora o meu fogo. Ó, eu já desliguei. Agora é o momento que eu vou provar ele para ver como que ele está, para a gente poder estar finalizando com o sal e a gente colocando uma pimenta do reino, né? Eu já consigo sentir já o limão, um gosto evidentemente do parmesão, dos queijos, mas eu acho que precisa um pouco mais de pimenta. Então isso aqui vai ser a gosto, você sabe como que você gosta, né, das comidas, como a sua esposa gosta. E isso aqui precisa ser realmente a gosto. Eu gosto de um pouco mais apimentado, minha esposa também gosta. Então a gente vai trabalhar dessa forma. A gente, como eu falei, a gente vai deixar ele descansando um pouco
pra gente poder tendo um visual legal. Olha, nesse momento eu fiz uma limpeza aqui pra gente poder estar empratando. Eu vou utilizar aqui um prato branco. Acho que seria muito legal você não usar a louça que você utiliza aí no dia a dia. Mas eu acho que seria interessante você fazer um capricho, ir numa loja, comprar aí uns 2 pratos que seja. Afinal, às vezes esse é um jantar romântico a 2, você e sua esposa. Depois, evidentemente, você estende isso para os meninos, para as crianças. Mas seria interessante você comprar aí 2 pratos especiais, 2 talheres, né? 2 copos, enfim, e fazer uma noite especial. A mesa, a aposta, ela representa muito mais do que status e beleza. Ela representa carinho, ela representa uma atenção melhor, alguns detalhes que isso pode ser muito fundamental aí para essa noite. Aqui está o nosso salmão e a gente tem o nosso risoto. Com muito cuidado, a gente tira o salmão nosso. E agora a gente vem com o nosso risoto. Você não precisa colocar muito, é apenas aqui você pode estar colocando aí um pouquinho da cebolinha ou alguma erva que você tenha. E aqui está o nosso salmão com uma crosta de farinha de castanha com um risoto de limão. Algo muito simples. Você vê que no máximo em 20 minutos você consegue fazer um prato diferente, sentar à mesa e ter uma noite especial. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe com seu amigo, se compartilhe aí com um primo, com um pastor da igreja. Precisam aprender a cozinhar. A verdade é que juntos nós vamos aprender pouco a pouco a reconquistar a nossa casa e a aprender a fazer os nossos atos simples dentro de casa. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.